A gente vai conversar hoje sobre as dimensões do discipulado. Digam comigo, todos juntos, as dimensões. O endereço da leitura que a gente vai fazer é um material escrito por Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. A gente vai ler versos 38, 39, 40, 41 e 42. Antes de fazermos essa leitura, eu gostaria de chamar a tua atenção a algo que vai nos ajudar a compreender o texto que aqui mencionei. Em nossas Bíblias, essa que eu tenho, essa que você tem aí, talvez maior do que a minha, enfim, existem alguns enunciados. Dá uma olhadinha aí, não tem os enunciados? Marta e Maria, tem na sua Bíblia? A parábola do bom samaritano. Pois bem, esses enunciados, eles não constam nos manuscritos melhores, os originais. São chamados de paratextos. E quando a gente vai ler o texto, a sensação que a gente tem é que o texto termina quando tem um enunciado e começa quando em outro enunciado começa. Nesse texto, eu queria que você pensasse em todo o capítulo 10 como um texto só, dispensando os enunciados. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, Marta e Maria. Deleta aí esses dois paratextos e a gente compreende como uma única peça literária. Vou ler o verso 38 do capítulo 10 com vocês, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Feche os teus olhos para a gente orar mais uma vez. Senhor, que coisa linda, o teu povo aqui cantando, expressando com tanta alegria o amor, a gratidão, a percepção do Senhor em suas vidas. Deus, nesta hora a palavra que a gente leu, ela também é bela. Mas a gente sabe que se o teu Espírito Santo não nos fizer entender o conteúdo deste texto que a gente leu, não haverá significado para a gente, a não ser emaranhado de letras, de ideias. Mas a gente não quer somente letras e ideias, a gente quer o teu Espírito Santo lá no fundo do nosso coração, iluminando cada canto escuro da nossa alma, nos colocando pelo avesso. Portanto, a oração que a gente faz agora é: nos traga percepção da tua palavra, fala conosco, não somente o que a gente quer ouvir, mas o que o Senhor quer falar. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus, amém? Esta é uma história que eu acredito que, se fizermos uma votação aqui, a maioria vai levantar a mão e vai dizer assim: eu conheço, eu a conheço. É uma história muito popular do Evangelho de Lucas. É um material exclusivo de Lucas. Somente Lucas vai narrar este episódio de Jesus entrando na casa de Maria, de Marta, de Lázaro também era a casa, mas não é mencionado Lázaro aqui no texto. E Jesus está ali. Ele estava possivelmente indo a Jerusalém, e você sabe que Jerusalém, as pousadas, os hotéis,
eram motéis que hospedavam os ricos. Era muito caro se hospedar lá. Jesus, como não era este homem cheio de dinheiro, não era rico, não tinha posses alguma, então ele não ficava em Jerusalém, ele ia aos arredores. E esta aldeia aqui, esta casa especialmente, era um lugar que Jesus costumava ir e ficar por ali. O texto vai nos trazer uma ideia de que Jesus era íntimo, ele já conhecia aquele espaço em que ele estava e já conhecia também as irmãs Marta e conhecia também Maria. Agora, apesar do texto ser muito conhecido, é um texto em que ao longo do tempo se falava sobre ele a partir de uma dicotomia simplista, ou seja, se falava que a Marta tinha uma característica e um perfil muito peculiar, e que Maria também tinha uma característica e um perfil peculiar, e que a gente deveria trabalhar essa forma de entender qual das duas se encaixa na nossa vida e escolher. Não, meu perfil é de Marta. E outro dizia assim, meu perfil é de Maria. Aí quem tinha um perfil de Maria ficava feliz, quem tinha o perfil de Marta dizia assim, miserável que sou. Quem sou eu? Mas eu tenho uma notícia para te dar. Esse texto a gente não precisa escolher. Nesse texto a gente não precisa dizer eu sou Marta e nem dizer eu sou Maria. Porque não é isso que o evangelista Lucas está tentando dizer para a gente aqui. Não. A gente tem que entender o texto dentro do contexto que ele tem e perceber elementos do texto que vão se unindo para formar um único discurso. E qual é o discurso de Lucas aqui? Olha, se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai perceber que Jesus chamou os discípulos, enviou os 70 e disse, vocês podem ir pelas cidades, vão pregando o reino de Deus e vão anunciando o reino de Deus. Quando chegar em uma casa, ali vocês fiquem, o que derem para comer, vocês não dispensam, vocês comem. Se chegar numa casa e ninguém receber vocês, vocês batem ali a poeira dos pés de vocês. E os discípulos foram e voltaram empolgados, dizendo, mestre, até os demônios ouvem e eles correm, empolgados demais. E aí o texto vai seguindo, um homem chega para Jesus, um doutor da lei, e começa a perguntar para Jesus, em uma conversa de doutor para doutor, uma conversa teológica. E ele diz, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus conta para este homem uma parábola, que é a parábola que vem anunciada na sua Bíblia e na minha, dizendo assim, um bom samaritano. E nesta parábola, Jesus vai dizer que subia um levita e subia um sacerdote e ia ao templo em uma época de festividade, e estava ali caído um homem que foi assaltado à beira do caminho, estava ali já perecendo, e esses dois, o levita, com a guitarra nas costas, passou, foi embora, o sacerdote com a Bíblia dele, bonita, passou e foi embora, e não ajudou aquele homem. Aí Jesus vai dizer que um samaritano, aquele que o judeu não queria ter relacionamento com ele, passou, viu, ajudou, tomou ali em seus braços, pagou um motel, uma pousada, deu dinheiro para a medicação também e deixou ali aos cuidados do dono daquela pousada. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus vai dizer o seguinte, os agentes da contemplação, sacerdote e levita, aqueles acostumados a estar no templo, a liturgia no templo, a oração, eles passaram e não deram uma atenção alguma àquele homem caído, foram para o templo. Percebam, ele está falando dos discípulos como agentes da ação, foram e fizeram a obra missionária e trouxeram um relatório positivo. Agora ele está falando do samaritano como um agente da ação que ajuda aquele homem caído, e ele denuncia os agentes da contemplação que não são dados à ação, à dimensão prática da fé. Aí ele chega mais à frente e fala para Marta e para Maria. E Marta e Maria é para fechar esse discurso, dizendo que existem duas coisas na dimensão do discipulado.
Existe a dimensão prática da fé, a fé que se materializa em ação, e existe a ação de contemplação, a ação contemplativa. Então, eu não posso escolher entre Marta, que é a agente da ação, que cuida da casa, que cuida de tudo, e eu não posso escolher Maria, que é a agente da transcendência, é aquela agente que busca a Deus, é aquela que senta aos pés de Jesus, é aquela que é da contemplação, da meditação. E sabe como é que o texto em seguir vai vir? A oração do Pai Nosso, que é o estado máximo de contemplação. Conversar com Deus, que é o nosso Pai. Por que ao invés de vivermos o dualismo, a escolha entre Maria e entre Marta, a gente não entende que uma completa a outra? Porque, observem comigo o texto, o finalzinho, o verso 42, observem comigo. O texto está falando que uma delas, Maria, escolheu a boa parte. A parte não é o todo. Se a parte não é o todo, onde está o todo do discipulado? Está na dimensão prática da fé e a dimensão contemplativa da fé. Ei, não fique triste, porque nós somos pós-modernos. Pisamos o solo do que chamam os teóricos de pós-modernidade. E pós-modernidade é caracterizada por esse ativismo, sabe? Esse trabalho, esse corre-corre, essas coisas todas. Todos nós carregamos o perfil de quem? De Marta. E nós somos esses agentes da ação. Agora nós fugimos da contemplação, porque somos vítimas de 3 maldições: a maldição da pressa, a maldição do barulho e a maldição da superficialidade. A gente não para meditar. Na cultura ocidental, meditar é quase que um pecado grave. A gente não sabe o que é meditação. O que Jesus está tentando ensinar aqui com essas parábolas, com esses textos, e o Lucas vai compilar como um discurso, é que a dimensão do discipulado contempla a dimensão da ação da fé e a dimensão contemplativa. E aí a gente vê um monte de gente brigando ao longo do tempo, porque ele é o da ação. Ele vai lá, ele ajuda, ele dá água para quem precisa, ele ajuda uma pessoa que está caída, ele ajuda o outro e vai lá e se mexe, se movimenta. E aí eu que sou da contemplação, da campanha de oração, do jejum, do monte, eu que sou esse camarada que não perde nada do que envolve a transcendência ali, essa meditação e perto de Jesus, eu critico aquele que é agente da ação. Você entende isso? Você entende que não há como, não tem como. Jesus não está dizendo assim: ô Marta, deixe de ser Marta e vem ser Maria. Nos colocaram ao longo do tempo numa parede e disseram assim: escolhe, você é Marta ou Maria. Não, você não tem que escolher entre Marta e Maria. Pelo contrário, você tem que dizer: eu sou Marta e eu sou Maria. Eu sou agente da ação e eu sou agente da contemplação, porque a contemplação me leva à ação, e a ação requer contemplação. Não, fulano gosta de orar. Sim, ele ora, mas ele tem que ter a ação. Não, ele é ação, mas falta a oração. É isso que o Lucas está mostrando para a sua comunidade. Ele começa descrevendo a ação dos discípulos, depois conta a parábola denunciando os agentes da contemplação que não se dão a ação: sacerdote e levita. Toca a viola, prega, mas não tem ação, é só na contemplação. E interessante que a gente tem uma tendência muito grande a buscar a contemplação, não é? É ou não é? Porque é gostoso, gente, porque é bom, é ou não é? É bom demais. O Pedrão, lá no monte, ele disse assim: olha, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui todo mundo, que o negócio tá bom, tá gostoso. Ele queria ficar na contemplação, mas Jesus falou o que para ele? Pedro, tem que descer, lá embaixo tem cruz, lá embaixo tem gente precisando, lá embaixo tem gente para eu curar. E ele desceu. Quando ele desceu, ele encontrou os discípulos discutindo teologia lá embaixo, e trouxeram um rapaz. O pai trouxe um filho possesso, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do camarada.
que na verdade era um tipo de doença não diagnosticada naquela época, entendiam como demônio, como mal. Lá em cima tinha contemplação, cá embaixo tinha essa discussão teológica, não havia esse completar das coisas. Esse texto de Maria, esse texto de Marta é um convite a vivermos a dimensão perfeita, eu diria, do discipulado. Agentes da ação e agentes da contemplação. E aí eu tenho algumas sugestões para você, que servem para mim. A primeira delas, não troque o urgente pelo importante. Repito, não troque o urgente pelo importante, porque quando eu troco o urgente pelo importante, qual é a melhor parte que Jesus está falando aqui? No texto, gente, qual a melhor parte? A melhor parte foi estar com Jesus. Sabe por que é a melhor parte estar com Jesus? Porque é aquela que ninguém vai tirar de você. Na forma de agente da ação, você vai diminuir o seu ritmo por conta da estrutura física sua, você vai envelhecendo, você vai diminuindo o ritmo, você vai deixar de trabalhar por algum motivo, por alguma coisa, por alguma enfermidade, você vai diminuir, as coisas são transitórias, vão passar, mas aos pés de Jesus você sempre vai estar, ou aqui ou na eternidade, você vai estar aos pés de Jesus. Por isso que é a melhor parte, não porque, pastor, só a campanha de oração é que é boa, não. É porque é aquilo que não é transitório. É aquilo que vai ficar, é só isso. Você e Jesus, frente a frente, um com o outro. O restante tudo vai passar. Tudo vai passar. Por isso que é a melhor parte. Maria trocou o urgente pelo importante. O que era urgente? Fazer comida, um jantar. Para Jesus não era urgente? Agora qual era o mais importante? Qual era o mais importante? Estar aos pés de Jesus. Tem gente trocando gente pelo que é mais importante. Cuidado. O seu momento de solitude é fundamental na sua caminhada de fé. Separe um momento na sua caminhada de fé para refletir, para orar, para buscar ao Senhor, para clamar a Jesus, como a gente clamou aqui 12 dias de oração. Imagine, 12 dias clamando. Aí a gente clama 12 dias, terminou mais 21, depois mais 30 e vai clamando, mas cadê a ação? O bom é quando a gente sai dos 12 dias do clamor, agentes da contemplação para agentes da ação, juntando as duas coisas como elemento prático da dimensão prática da fé. Eu sei que eu estou falando aqui, você pode estar pensando qual lado que você está, mas eu não estou pedindo você escolher entre Marta e Maria. A proposta de Jesus aqui e de Lucas não é essa, mas é perceber que você precisa transitar unindo essas duas dimensões, dimensão prática da fé e dimensão contemplativa. Por isso que a oração em seguida aqui no texto que Lucas coloca é do Abba, do Pai querido, do Pai que está nos céus. É a oração da transcendência. O Deus que está no céu, o Pai maravilhoso e eterno, Ele te convida a essa transcendência. Não troque o urgente pelo que é importante. Uma outra sugestão que eu quero te dar para cumprir essa dimensão do discipulado: descubra o valor da quietude espiritual. O que é isso? Como é gostoso você parar, buscar um silêncio, porque mesmo quando tudo à nossa volta parece que agora acalmou, a gente não consegue acalmar aqui dentro e o barulho fica aqui dentro forte, 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 forte. Descubra o valor da quietude, da reflexão profunda de si mesmo, de si mesma. Comece a perceber que em você é importante parar para ouvir as vozes, essas muitas vozes que tem dentro de você, e tentar discernir cada uma delas. Escutar, perceber isso em você. Descubra o valor da quietude espiritual. Eu não paro, é um corre-corre, é uma loucura, eu não paro. Descubra o valor da quietude espiritual, que é um desafio para o homem pós-moderno.
Outra coisa, uma terceira sugestão que eu quero te dar: deixe de ser escravo das circunstâncias. Maria podia chegar e argumentar e dizer assim: não, mas eu tenho que fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. Ei, nós somos empurrados todos os dias pela vida. O emprego que você tem foi o que você achou, não foi o que você escolheu para fazer. A tua formação acadêmica foi o que tinha menos vaga, ou melhor, mais vaga. E você entrou na universidade, você fez o curso meio que sem gostar e passou e está indo. Nós somos empurrados, sabe? Empurrados, as coisas vão acontecendo, vão vindo, vão chegando. E a gente vai sendo essa pessoa que vai sendo escravo das circunstâncias. Não, porque esse emprego não dá, arrumei outro emprego, a minha carga horária aumentou, porque agora eu tenho isso aqui, eu vou sendo escravo das circunstâncias, eu não busco o meu momento de quietude espiritual, e eu vou deixando o urgente como prioridade e vou largando o importante para o lado, o que é mais importante, e vou vivendo essa dimensão. E até mesmo quando parece que eu estou dormindo, eu não estou dormindo, porque eu sou vítima da síndrome do pensamento acelerado. E continua lá, rodando o pensamento cada vez mais. Aí você fala assim: não, pastor, mas Marta é aquela. Não, pra vocês terem uma ideia, quem foi que declarou que Jesus Cristo era o Cristo de Deus? Jesus, o Cristo de Deus. Quem foi que declarou? Quem declarou? Todo mundo pensa no homem, no Pedro. Marta declarou que Jesus é o Cristo de Deus. João 11, 27. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio para este mundo. Como é que essa Marta é esta mulher que Jesus chamou e disse assim: não pode ser assim, tem que ser Maria? Não é isso. O texto não está dizendo isso para você. O texto está dizendo que no discipulado você tem que viver a dimensão prática da fé. E você tem que viver a ação contemplativa também como elemento da tua vida, da tua caminhada de fé. E agora? Nesta balança aí, a gente precisa perceber como é que nós estamos em relação ao nosso discipulado. Você ora, mas não faz nada. Dimensão prática da fé, 0. Você faz muita coisa, mas cadê a intimidade, cadê a oração, cadê o clamor, cadê a busca no Senhor, cadê o choro aos pés de Cristo, cadê a experiência sobrenatural de estar com Jesus ali pertinho de você? Cadê? Te convido nessa noite a viver essas duas dimensões de fé. Fica de pé em nome de Jesus agora. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor nesta hora. E se algum dia você criticou quem serve, porque você ora muito, é o momento de avaliar. Porque eu não posso criticar aquele que serve muito, só porque eu oro. E só porque eu sirvo, eu não posso criticar quem ora. A gente precisa viver essas duas dimensões. Ei, esse mês agora eu faço 5 anos de ministério dessa igreja. Cheguei no finalzinho de agosto. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Quando nós assumimos a igreja, esta igreja, a igreja tinha um histórico de anos de ação contemplativa. E você está lembrando do que eu estou falando. Eram cultos maravilhosos, revelação de Deus, sabe? Aquela coisa espiritual, gostosa, maravilhosa. Aí quando eu cheguei, eu fui orar ao Senhor e clamar a Cristo Jesus e falei: Deus, essa igreja já vive a dimensão da contemplação, eles conhecem isso, mas está faltando a dimensão prática da fé, a ação. E aí durante esse período, a gente vem trabalhando com a igreja, o que, igreja? Ame o próximo, saia, vamos sair daqui, vamos se envolver com o outro, vamos amar o outro, reconheça que existe a dimensão prática da fé. E aí alguns olhavam e diziam assim: o pastor só quer saber de sair, não ora. Você já sabia o que era oração? Mas e as campanhas? Gente, agora a gente já conhece o que é a dimensão prática da fé no seu conteúdo,
missão integral que a gente estudou, sabe? Centro comunitário formado, campo para servir à vontade. E a gente já conhece a dimensão da contemplação. A gente vai entrar agora numa nova fase da nossa igreja. Que fase é essa que a gente vai entrar? É a junção do que é contemplação e do que é dimensão prática da fé. Essas duas coisas. Esse ano foram 21 dias de oração, mais 12 dias de clamor. Não é isso? Mas é preciso a prática desse evangelho de Cristo Jesus. Eu preciso materializar a minha fé em ação concreta e real para a mudança deste mundo, dessa cidade, desse lugar que eu estou. E eu quero te convidar nesses 54 anos que a gente vai completar agora em setembro, a contemplar as dimensões do discipulado. Quais são elas, igreja? Dimensão prática da fé e ação contemplativa. Aí sim, a gente alegra profundamente o coração de Jesus, porque nós queremos ser conhecidos não pela boa música que a gente toca, nem pelos programas que a gente faz, mas queremos ser conhecidos pelas mãos que servem a comunidade, que ama ao próximo, que acolhe gente. Você está comigo, igreja? Você está comigo, igreja? Dimensão prática da fé e ação contemplativa. Esse momento gostoso de oração, de clamor na presença do Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, exaltado é o teu nome, Pai. Louvamos ao Senhor, porque esse evangelho de Lucas nos ajuda a compreender dimensão que é o discipulado. E nos mostra que existe a dimensão prática da fé e que existe a dimensão contemplativa, estar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, conversando com Jesus, se deleitando da presença de Jesus, caminhando com Jesus, cada palavra, cada sussurro do Mestre. Senhor, isso aqui é maravilhoso e a gente quer viver isso na nossa igreja. Deus nos ajuda a conciliar essas duas coisas, que parecem estar distintas, mas que não devem estar distintas, pelo menos no meu coração, no coração dos meus irmãos aqui, não, Senhor. Deu 54 anos de caminhada desta igreja, Pai. A gente não quer contemplar apenas uma parte, mas o todo, porque as somas da parte formam o todo, Senhor. Porque aí nós teremos a melhor parte de Jesus, estaremos com Ele, aquilo que não passa, aquilo que ninguém tira da gente, está com Ele eternamente, conversando, desfrutando da sua presença em nós e através de nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, nos ajuda em nossa caminhada de fé, Pai. Nos ajuda a voltar ao primeiro amor, Pai. Este amor que nosso coração ardia, nos ensina, Pai, a servir, a ser expressão visível do Teu reino, Pai. Senhor Jesus, somos a Tua igreja, e como igreja nós somos responsáveis por esta cidade, nós somos responsáveis pelos que perecem, nós somos responsáveis por aqueles que são estigmatizados pela sociedade. Nós somos responsáveis por apresentar, mostrar um Cristo de Deus que liberta, que salva, que restaura vidas, corações, que muda realidades, Pai. Santo Deus de Israel, muito obrigado por tudo, Pai. Essa oração que fazemos no nome de Cristo Jesus.